Olá, tudo bem? Eu estou chamando agora a nossa parceira de trabalho. Deixa eu ver onde ela está. Ana! Ana, Ana! Onde estás, Ana? Vamos esperar a Ana chegar. Bom, antes de qualquer coisa, hoje o nosso assunto vai ser bem interessante. É continuidade do nosso trabalho de vídeos de violência contra a mulher, ok? Estou te chamando, Aninha. Pode entrar. Vai aparecer um comunicado aí. Apareceu. Ana. Vou te convidar novamente. Ah, já foi enviado. Vê se você consegue acessar, Ana. E clica aí para eu aceitar aqui. Pronto? Ana? Hello? Ah, sim, sim. La garantia soy yo. Oiê! Tive essa impressão em algum lugar, já tive Eu de estava ver assim confusa hoje. onde entrar. São, Não, tudo com bem. alguns grupos a gente fica um pouquinho confuso. Sim, sim, sim. Bom, eu estava comentando por alto, mas assim meio que esperando você, tá, Ana? É que o nosso assunto é continuidade de um processo de vários assuntos que vamos se referir à violência contra a mulher, ok? Isso, E a vez passada, Ana, você lembra, a gente conversou sobre por que as mulheres se atraem por homens assim, né? Qual é o principal fundamento? Demos até umas dicas, né, de como identificar alguma coisa para jogar para esse novo vídeo que seria hoje, né? isso. Comente alguma coisa, fica à vontade, minha amiga. Ontem teve até uma live muito bacana lá no Memórias, onde a gente Uhum. recebeu a Aline Varela, que ela é uma terapeuta, né? E ela tem o foco na constelação familiar. E lá a gente aprendeu uma nova visão, né? Então, quem se interessar aí pelo assunto pode ir lá que ficou gravado e dar uma olhada. Então hoje a gente segue aqui falando dando continuidade, né, ao que a gente falou lá no domingo passado, sobre o perfil desse homem, né? Tá muito escuro aí, não, né? Melhorou? Tá um pouquinho, mas tá melhor, tá melhor. É o final da tarde aí na Alemanha, né, Ana? É, Já é. noite, né? Não, não tá noite ainda, mas aqui fica escuro muito rápido, né? Aí eu não sei como é que vocês conseguem me ver aí, se tá bom a luz. Para mim, a luz está boa. Teu rosto Ah, aparece então bem perfeito. clarinho, tá ótimo. Então perfeito. Sim, Então a gente pode tocar nosso bate-papo. sim, sim. Então, Ana, a gente estava comentando um pouquinho por alto já no vídeo anterior, né, na live anterior, que a gente dá alguns tipos de características de alguns homens, né? E para elas também ir atrás, investigar, ver se realmente é uma pessoa de boa procedência, para estar entrando de cabeça no relacionamento, né? Lembra que a gente comentou mais ou menos assim no final da nossa live. Esse aqui, bom, Ana, a gente teve várias experiências, tanto pessoais quanto como profissionais também, vendo muitos casos, né? Eu vejo assim, muitas formações
de caráter humano, ela deriva muito do meio ambiente em que ela vive, né? É uma questão bem interessante com relação a isso, tanto a gestação quanto o meio que ela vive, né? Mas também tem a parte antropológica que fala sobre a cultura machista, né? Que ela vem de muitos anos atrás, né? Então, é uma série de fatores que a gente pode estar discutindo hoje, né? O que que eu percebo, né? E aí você me ajuda a construir isso aqui para que eles tenham maior facilidade no entendimento. O agressor, ele são vários fatores, como você falou, né? Tem o fator gestacional, se dentro, já no período de gestação, ele pôde acompanhar, né, qualquer tipo de violência. Se dentro da formação dele, né, a primeira infância que a gente fala, se ele teve contato com agressão, então ele passa a enxergar isso como algo comum, mesmo porque ele não sabe fazer nada diferente daquilo, né? Para ele é normal, é o meio que ele vive. É como, por exemplo, uma família de bandidos, né? Uma família de pessoas que vivem à margem da lei. Uma criança nasce, ela não nasce um bandido, ela aprende a ser, porque o meio que ela vive é comum que as pessoas tenham esse tipo de comportamento. Então, Sim. ele não sabe fazer nada. É claro que ele vai despertar, né, em algum momento da vida dele, ele vai despertar e tem o entendimento de que aquilo é errado, mas ele não vai deixar de fazer, porque ele vai seguir o modelo que ele teve lá atrás. Por isso que a gente fala que é tão importante você, na primeira infância, saber conduzir, né, a criação dos filhos, né? Porque ele segue aquele modelo de comportamento. Tanto é que eu vejo, é muito comum atualmente, devido à corrida do dia a dia, aquela loucura toda, apesar de pandemia ter parado um pouco isso aí tudo, né? Mas eu vejo muito as pessoas se eximarem das responsabilidades e jogarem para o seu próximo. Quero dizer o seguinte, por exemplo, temos um filho pequeno, não tenho tempo para cuidar do meu filho. Então eu vou jogar para uma babá, eu vou jogar para uma escolinha, a responsabilidade é deles para com a situação. Se ele se tornar um criminoso, a culpa não foi minha, foi deles, que eles souberam educar. Então, assim, também temos que ter essa consciência de que a responsabilidade é para com todos, não é só um ou outro, né? A sociedade, como o próprio nome diz, somos todos nós para todos nós. Então, quando a gente tem um filho, independente da situação que aconteça, é uma responsabilidade primeiro sua. E aí, para com a sociedade, entra outra responsabilidade. Eu penso assim, né, Ana? O acompanhamento e Então, a com relação à violência, responsabilidade é sua, né? Eu tive um sim, filho, eu me divorciei quando ele era muito pequeno, e nem por isso eu entreguei o meu filho a qualquer situação. Lógico, eu e ele sozinhos eu tive algumas dificuldades, a gente precisou se adaptar, mas isso não me eximiu a responsabilidade de estar de olho na educação dele, né? De estar sempre com o sinal alerta ligado. Você vê alguma coisa e você chamar para conversar e você fazer a correção, né? Porque a responsabilidade. aí Pode falar. não, tudo bem. Porque aí, dessa responsabilidade que você comenta, me vem uma outra coisa que eu acho super interessante comentar. Sabe, por exemplo, se a mulher, independente de mundo machista ou não, é ela quem põe o filho no mundo. Isso é fato. Não tem como mudar, é coisa além do controle nosso, né? Mas, vamos supor, tá, você tem um filho. Você tem a responsabilidade de alimentá-lo para ele sobreviver e crescer saudável dentro das suas condições, porque eu sei que cada um tem as suas condições também, né? Porém, a pessoa que colocou ao mundo, ela vai dar o melhor dela para ele, não necessariamente, mas é uma coisa que deveria ser. E a partir disso, onde eu quero chegar, a partir disso, ela é responsável também pelo machismo. Então, se ela educa a criança para a sociedade, ela tem que ter uma noção do seguinte: se eu não quero um agressor de volta no mundo,
eu vou criá-lo para não ser esse agressor, né? Eu acredito, tá? Que É isso que aí, passa a ser Andréia, contribuir. O então, mas é porque que você aí acha? entram várias coisas, né? Você não Sim, consegue. Claro que existem muitas mulheres machistas sem perceberem que são machistas. sim, Assim como sim. tem muitas mulheres que vivem o abuso sem perceberem que estão vivenciando o abuso. Isso é verdade. Então, como que você corrige se para você é comum? Como eu falei lá atrás, que eu dei o exemplo da família de bandidos. Como que você fala para uma criança assim, ó, você não pode trazer nada que não é seu para casa? Se você assalta. É isso que eu queria levantar, exatamente. Então, o autoconhecimento é o mais importante, porque assim, ó, se você se reconhece, né, como agredida, como abusada, enfim, mas se você se reconhece, fica mais fácil. Então, o que a gente precisa trazer a essas mulheres ao chão, como eu costumo dizer, né, puxar para baixo, é exatamente isso, é se reconhecer nesse papel. Porque quando você não se reconhece, quando você não enxerga, você não consegue eliminar vários outros problemas que vêm à tua volta, inclusive na correção dos filhos. Porque se você não se enxerga vivendo aquela situação, como que você vai sair dela? Se você não sai dela, aquela criança vai estar sendo criada dentro daquele, ao redor daquela situação. E é onde ela vai formar o Exatamente. modelo de personalidade dela, a personalidade agressiva. Exato, você tocou no assunto. Por isso que eu provoquei essa indagação. Por quê, Ana? Porque, assim, muitas mulheres, eu acho interessante todas terem uma abertura para conhecer o outro lado que ela acha que não está vivendo, né? Porque eu, na época que eu estava vivenciando a situação, eu achava aquilo normal. Tinha algumas coisas que eu não achava normal mesmo, tá? Pela forma de abordagem. Porém, as que eu achava normal, para mim estava tudo bem. Até a hora que começou a falar, meu, isso não faz bem para mim, isso não tá legal para mim. Mas por que que não tá legal se é uma coisa comum? E aí foi aí que eu fui atrás. Mas nem todos têm essa percepção, né? Como você acabou de mencionar. Então, como fazer? Esperar que essas pessoas deem abertura para que a gente possa dar a palavra e elas se expressarem o que elas estão vivendo. Cabe aí os nossos vídeos que a gente está fazendo justamente com esse propósito, né, Ana? De Para que todos alerta, ouçam. sim, porque é o Exato, que eu de costumo, alerta. é o que eu costumo dizer. É, quando a gente, eu, por exemplo, eu sou muito focada na prevenção, né? É lógico que a gente lida, né, com a situação do, poxa, já aconteceu ou está acontecendo, a gente tem a formação para isso e a gente consegue auxiliar quando esse assunto acontece. Só que eu acho que é muito mais fácil e muito mais cabível a gente enxergar essa situação antes dela acontecer, que é tratar na prevenção como se fosse realmente uma doença. É muito mais fácil você prevenir uma diabetes do que vivenciar uma diabetes. Entendeu? Como qualquer Sim, outra coisa, como uma dor de ouvido. É muito mais fácil você se prevenir a ter uma dor de ouvido do que vivenciar uma dor de ouvido. Então, apesar, apesar de que a diabetes, às vezes, ela é hereditária. Então, se ela é hereditária, a gente define através de um momento que nos faz mal, não é verdade? É mas a eu estou te mesma coisa a dando violência. exemplos, Se é né? Eu usei a diabetes, mas assim, o que eu quis a violência, eu trazer penso isso. é o seguinte: é muito mais fácil você prevenir. E você só previne se você conhecer e se você Não, observar. sim, a diabetes eu quero dizer como exemplo legal que você mencionou, por quê? Existem situações que a gente nasce nelas, é isso que eu quero dizer, entendeu? E aí é que nem a diabetes. Quando começa a te incomodar por ser herança, é sinal de que tem um alerta lá falando, opa, atenção para mim, atenção para mim. A violência é a mesma coisa. Eu achei ótimo você ter mencionado duas situações, a dor de ouvido e a diabetes, porque a diabetes ela pode ser hereditária e a dor de ouvido adquirida, né? Então, são duas situações em que a gente pode realmente mencionar como a violência contra a mulher, nesse quesito. Por quê? Porque às vezes
nós mulheres, muitas vezes a gente faz um monte de coisa, cuida do lar, cuida do marido, cuida das famílias, dos filhos, cuida da casa. Quando você vê, você está só à mercê de tudo isso e você para de viver para você. Calma aí, tem coisa errada. Não tá legal. Então, algum lado tá falhando, né? Então, a gente tem que ter esse equilíbrio. Então, aí para ter esse equilíbrio, a gente vai quebrar o chamado dogma, que é aquilo que a gente, né, é estabelecido dentro da gente, não aquilo que a gente adquire ou a gente identifica que é melhor, e sim que é imposto para a gente. Mas se é imposto para a gente, calma aí. Então, calma aí, é legal para quem? Para quem está impondo ou para quem está recebendo? Né, Ana? Então, é que a violência, ela não é imposta, né? A violência nem sempre ela é imposta. Ela pode até ser imposta por parte do agressor a princípio, mas toda ação, ela gera uma reação, quando eu costumo dizer. Então, assim, se a pessoa que está te agredindo, ela agiu de forma agressiva com você, e você se tornou aquele ser passivo e aceitou, bau, Uhum. né? Então, a gente pode jogar uma ideia de que ela é uma opção, é uma escolha sua. Mas quando que a gente vai adquirir essa expertise de que realmente estamos escolhendo o caminho errado? Eu acho que é aquilo que eu te falei, é a gente observando. Porque assim, ó, ontem eu estava atendendo uma pessoa e ela mora aí em Ribeirão Preto, em São Paulo. E a gente já está se falando há uns 3 dias, mais ou menos. É uma pessoa de classe média altíssima, é, casada com uma pessoa de. Eu vou tentar não dar muitos detalhes, tá? Mas assim, Sim. ela é casada com uma pessoa de um nível muito alto dentro da sociedade. Ele é um cirurgião. Ela também tem uma formação, uma renda financeira muito satisfatória dentro dos padrões brasileiros. E ela vive uma relação extremamente abusiva. Então, assim, o que que a gente entende com isso? Não é classe social, não é formação, não é nada disso. É o quê? É conhecimento. Ela está casada há muitos anos e ela falou para mim assim: Ana, eu só descobri que eu vivo uma relação abusiva há 3 ou 4 meses, quando eu já não estava aguentando mais e eu fui passar por um médico e esse médico me disse. Ela foi passar por um neuro e conversando com o neuro disse: Fulana, você está vivendo uma relação de abuso. Eu indico que você passe com um terapeuta, né, ou com um coach, mas que você passa com alguém que possa te trazer para fora desse buraco que você se enfiou. Então é isso que eu te falo, é o conhecimento. O conhecimento é o que eu falo lá quando eu abro o Memórias de uma Louca, né, o canal. O conhecimento é libertador e é o conhecimento que te liberta. Porque se você não conhecer e se você não tiver ciência, consciência de que aquilo é uma relação de abuso, você não consegue podar, você não consegue polir. E vamos supor, a gente vai falar sobre como identificar, né, as características mais comuns dos agressores, né? Só que antes da gente comentar, vamos supor que a pessoa que está vivendo essa situação, ela descobre tardiamente, como foi o caso desse exemplo aí, tá? De que ela está vivenciando. Tá, mas se ela está presa nessa situação, o que que a gente poderia recomendá-la? A Clara, por exemplo, muitas vezes a gente põe virtual e atende a nível Brasil. Tem gente até fora do país que está vindo para cá, tá? Recentemente atendemos até Portugal e Estados Unidos.
mas são pessoas que vivenciaram aqui e querem, pelo menos, tratar a parte psicológica, o entendimento para se fortalecer. Mas vamos voltar. As que estão aqui. É interessante esses grupos virtuais porque eles ajudam muito essas pessoas. Às vezes ela está vendo, vai entrando na página, vai olhando, vai falando, opa, tem coisa que está batendo com o que eu estou vivendo e não estou gostando. Aí vai vendo essas lives, vai entendendo um pouquinho mais, né? É claro, escondido do agressor, porque se ela está presa à situação, porque tem casos graves, né? E tem casos mais leves. Independente disso, ela vai estar vendo. Aí ela entra nesses grupos. Por exemplo, na Clara, o que a gente faz? Porque a gente atende virtualmente e entra no Brasil, hoje, né? Presencialmente, futuramente, mais breve. Mas essas pessoas, elas chegam pra gente perguntando, mas eu tô vivendo isso. Tá legal isso? Eu não tô gostando. O que você pode me aconselhar? Então, a Clara, ela orienta toda essa parte, que eu acho muito bacana. Por quê? Porque ela vem com dúvidas, tanto a parte jurídica, como assistência social e psicológica. Elas vêm carregadas de dúvidas e elas chegam lá e quando a gente orienta, né, de forma... a gente tem todo um procedimento, um protocolo bacana, né, e tal, passa para ela, ela fala, nossa, é verdade, tem saída, o que eu estou vivendo não era isso que era para estar acontecendo. E aí que ela vai encontrando esse caminho. Mas tem outras que não têm acesso a essas informações, né? Então, como que a gente pode ajudar? Você tem alguma ideia sobre isso? Eu continuo batendo na tecla do conhecimento, né? Porque assim, Ótimo. se você é o que eu costumo dizer, uma das fases que normalmente o agressor, e quando eu falo agressor, eu não estou falando de só agressão física, né? A gente conhece aqueles 5 ciclos e eu estou te falando do agressor como um todo. Uma das primeiras coisas que ele faz é te isolar do teu mundo. Uhum. Por que que ele faz isso? Porque quando você não tem contato com as outras pessoas, inclusive você pode deixar de ser alertada. Exatamente. Porque assim, a tua família, por exemplo, a tua família te conhece. Se você chegar na casa da tua irmã, na casa da tua mãe, enfim, as pessoas vão conhecer pela tua própria fisionomia. Poxa, tem alguma coisa errada, a Andreia não tá legal. Andreia, o que que aconteceu? Quando você trabalha fora, e foi inclusive uma das coisas que essa moça me disse, que as colegas dela de trabalho, ela é da área da saúde também, quando ela chega no trabalho, as pessoas que trabalham com ela já falam, nossa, fulana, o fulano aprontou, né? Então, É, quando ele te isola, você deixa de ter a referência do externo. sim. E aí você, de repente, não tem aquela amiga para te falar assim, Andreia, mas espera aí, por que que ele tá ligando para você toda hora? É normal? Ele sempre foi assim? Nossa, Andreia, mas por que que você tá com essa roupa tão fechada? Antes você andava assim mais bonita, você usava decote? Andreia, mas você não usa batom por quê? Você não tem aqueles starts, né? Que a pessoa vai te fazendo perguntas e te colocando para pensar. Então você vai se fechando, se fechando, se fechando, se fechando. É a fase que ele te isola totalmente, porque quando ele te isola, ele tem autonomia sobre as suas ações, sobre as suas decisões. Eu- Você me fez lembrar um tipo que ele usa bastante também. Quando ele faz isso, ele também fala assim, nossa, mas as pessoas falam demais. O que estão falando para você não é verdade, você está super bem. Eu acho que essa pessoa não te faz bem. Acho que é melhor você se afastar dela. Sim, Persuasão começa por aí, né? sim, é o Não é verdade? isolamento. Ele vai tirando você de perto dessas pessoas, né? Sim. Eu costumo dizer não, eu sempre digo que uma das coisas, quando lá em 1900 eu estava vivendo essa relação abusiva, uma das coisas era essa. Ai, a fulana não é uma boa pessoa, nossa, mas ela sai com todo mundo, é uma mesmo, né?
Ô, esse seu amigo aí, esse cara que você conhece há tantos anos, ele tá com mal intenção. Ó, não fica falando com esse vizinho não, hein? Esse vizinho tem cara de tarado. O que que você tá falando com a vizinha fofoqueira? Então ele E vai outra te coisa, podando. te isolando. Que nem a parte também. Eu tenho bastante dinheiro, você não precisa trabalhar lá fora, fica em casa. Afinal de contas, você tem tanta coisa para fazer. Fica aqui, fica mais tranquila, mais protegida das pessoas que te E querem é mal. uma das coisas que eu falei no vídeo lá, que tá lá no Memórias de uma Louca no YouTube, Entendo. que foi uma das coisas que eu disse. O que que ele faz? É o machismo, né? Não, você não precisa trabalhar. Sim, Você vai trabalhar muito, pegar ônibus lotado, pegar metrô, gastar gasolina para ganhar um pouquinho. Eu tenho dinheiro que é o suficiente. E outra, a rua já tá cheia de mulher vagabunda. Você é minha mulher, você não é vagabunda, não. Você vai ficar aqui, você não precisa disso. exato, E não é que eu não exatamente. concorde, né? É, se é uma escolha, é o que eu sempre bato nessa tecla. Se ficar na tua casa é uma escolha ou sua ou em comum acordo do casal, tudo bem, não tem problema nenhum. O que não pode Exato, acontecer é ser uma escolha dele. exatamente. Ele determinou que você não vai trabalhar, aí tem alguma coisa errada. Quando Sim. você não trabalha porque você gosta de ficar na tua casa, porque você quer se dedicar à tua família, aos teus filhos ou a outras coisas, mas isso é acordado entre os dois, é uma decisão em conjunto, né? Exatamente. Ó, amor, eu não me incomodo. Se você quiser trabalhar, fica à vontade. O que eu ganho tá para nós dois, não tem problema nenhum. Mas se você quiser, fica à vontade. Aí não tem problema nenhum. O problema é quando vem a Ó, imposição. você viu o que o Francisco está mencionando? É bem interessante aí. Está claro demais para mim? Tem como você ler? Nossa, o Vamos. Francisco tá aqui. Oi, Francisco, boa tarde. Tomem atenção, não querendo ofender a ninguém. Ao conhecimento que tenham entre os 45 e 55 anos, as mulheres no período da menopausa, elas tornam-se agressivas. Parabéns pelo direto. Deve ser o direct, é tipo Ah, tá. o que a gente está fazendo. Aham. É, Não, eu concordo em em partes. partes, é. Porque assim, a agressividade da mulher, ela não é tão da mesma forma que do homem. É diferente, são patamares diferentes. E esse tipo de agressividade, ela é oscilatória até um momento que ela para, né? Então, a agressividade que queremos dizer é algo muito além de apenas um momento Então, de organismo, eu não de concordo porque o hormônios. que ele está trazendo são fases da mulher. É o que você acabou de Sim, dizer. A gente chama de ciclos, né? São os ciclos sim, femininos, como tem os ciclos masculinos também. E eu não acho que o Francisco esteja colocando seja no geral. Não são todas as mulheres. O que a gente está trazendo aqui são coisas de comportamento. Ele se comporta assim aos 18 com a primeira namorada, aos 20, aos 30, aos 50, aos 180. Agora, essa agressividade da mulher, tudo depende, né? Ela faz algum tratamento médico, porque a gente sabe, você vai entrar no período da menopausa, você tem que ter um acompanhamento médico, né? sim. São outros tipos de agressividade, como quando a gente está na TPM, que você fica um pouco mais agitada, você quer mandar todo mundo ir à Nárnia, né? São coisas diferentes. São coisas diferentes. Sim. Né? Eu acho que não tem muita coerência nessa questão, Francisco, do que a gente está Tá mencionando tratando no aqui. fato, né? A gente está tratando da essência mesmo do homem, né? Ou do comportamento dele adquirido, ou do comportamento de essência, né? Você sabe, Ana, o que me preocupa é o seguinte: se os homens são assim com as mulheres, e as filhas, mulheres dessas mulheres, eles não podem ser da mesma forma? Não entendi a sua pergunta, me repete.
Vamos supor assim, meu agressor fez e aconteceu com a minha cabeça, comigo e tudo e tal, vivenciei o pior dos terrores, engravidei dessa pessoa e essa pessoa tem direito à visitação, a cuidados dessa minha filha, vamos dizer assim. Ele não poderia fazer a mesma coisa com a minha filha? Uma vez agressor, sempre agressor? Como Sempre Corinthians, uma vez agressor. Corinthians, sempre Corinthians. Pula essa parte, eu não gosto. Tô brincando, mas é um jeito descontraído de, de Não, assimilar eu não as gosto é do coisas, tá? Corinthians, por isso que Tá, vai no meu time que é São Paulo, Ah, então então tudo bem. fechou. Mas olha, É, então, sei lá. primeiro que assim, essa menina, por ela ter sido criada dentro daquele ambiente, voltamos lá atrás. Ela foi criada dentro daquele ambiente. Qual é o tipo de homem que você acha que ela vai se interessar e como é que eu vou te dizer, namorar, casar, enfim. Qual vai ser o tipo de homem que ela vai procurar na vida? Se o pessoal assistiu a nossa live anterior, vai saber a resposta nessa aqui. Obviamente que ela vai seguir o mesmo padrão, O porque é passo onde da ela mãe. nasceu e cresceu. O passo da Exatamente. mãe. Por quê? Porque é o Sim. modelo que ela conhece de comportamento. Então, ela não vai se assustar quando um homem mandar ela trocar a blusa. Quando o homem falar assim, não, você não vai andar com esses shorts curtos, eu tô falando pro teu bem, eu tô falando porque eu te amo. Você não vai andar porque a rua tá cheia de tarado. Para ela vai ser Mas, normal. mas esse pai violento, ele não pode ser violento com a filha também? Aí é outra vertente. Pode ser com a filha, mas aí a gente já encaminha É, para outros lados, né? A gente já pode é. trabalhar isso numa outra live, de repente, porque senão a gente faz uma Sim. confusão aqui, né? A gente Não, só mistura o tô bolo de jogando. chocolate com o bolo de cereja mas Fica sim, uma delícia, tá? Fica uma delícia. aqui eles comem muito bolo de cereja, eu não gosto. Ai, eu adoro bolo de qualquer fruta, eu adoro. Hum, Mas nesse caso, eu estou jogando essa sementinha para a gente trabalhar assim uma próxima live, tá? E gostaria que todos comentassem algumas ideias aí, algumas observações ou vivências sobre isso, sim. Acho muito interessante, sim, tá? Porque é uma vertente que ainda não foi conversada ainda em outros lugares aí. Eu não tenho visto sobre essa visão. Queria saber um pouquinho da opinião de todo mundo. Mas, Ana, voltando. Então, ele prende a gente, ele faz de tudo para que a gente se isole desse mundo, que para ele é um mundo ruim, para essa mulher que ele tanto ama, idolatra, né? Mas também tem um outro lado, como identificar ele. Quando ele começa a ter. Uma vez eu tive um namorado, vou lembrar uma história, contar uma história aqui. Ele tinha um momento que ele veio de outro país, né? Ele estava comigo e às vezes ele tinha uns lances de repente ficar agressivo do nada e depois ficava calmo. De repente do nada e depois ficava calmo. Até a hora que começou a bater e depois pedia desculpa, né? Aí começou todo aquele processo, aquele ciclo básico que depois no final a gente vai dar uma pincelada como que é o funciona. típico, Mas né? Ele que é o provoca típico. tensão. Aí, quando ele Sim, gera o clima de tensão, ele entra na agressão e aí ele entra no pedido de desculpas. isso. É um ritual, É né? um Chega a ritual. ser um ritual. Aí ele fica ali, aí ele te pediu desculpas, ele vai ficar, e aí você tá fragilizada, mesmo porque você quer manter aquela relação, você pensa nos seus filhos, você pensa em tudo que vocês adquiriram juntos, você pensa como um todo e você fala, não, coitado, ele perdeu a cabeça, ele estava nervoso, ele está com tanto problema. Não, tudo bem, vai. E aí o que que acontece? Ele fica perfeito com você uma semana, 2 semanas. Ele faz você acreditar que ele é. Lembra do príncipe sem o cavalo que a gente falou na outra live? Você Que ele depois daria um coice. ele faz você acreditar que ele é aquele príncipe. Então ele te dobra.
Ele pega você, ele te dobra. Aí você acredita, ai, mas tá vendo? Realmente ele estava nervoso por algum motivo. Aí ele vai ficar bonzinho, 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 até quando gera um outro pico de tensão, te agride novamente, pede desculpas. Gera tensão, te agride, pede desculpas. Gera tensão, te agride, pede desculpas. E você não sai desse ciclo. Francisco falou aqui. O Francisco está mencionando uma coisa bem interessante. Ele fala, no meu entender sobre vestuário, né, da minha filha, eu entrego a opinião da mãe, né? E aí ele fala assim, depois ele dá o alvará dele, né? Se sim ou não, se está bem ou não. Mas assim, me fez pensar uma coisa interessante, ele me despertou uma outra visão interessante. Se vivemos numa cultura machista mundial, não é só Brasil, não é só Alemanha, não é só Estados Unidos, não é, é mundial, sabemos disso. Tem países que são bem piores, né? Mas vamos supor, vivemos nessa cultura machista, certo? Então, a mulher, ela já é criada para ter vestimentas adequadas. Se ela sai um pouco desse contexto, ela é criticada, seja por mulheres, por homens, por quem seja, porque está dentro daquela cultura machista. O que ele menciona é interessante porque, assim, ele não é o agressor, ele não tem esse comportamento que você vê pela forma dele abordar o assunto, ele não tem esse comportamento. Mas ele tem uma visão dentro da cultura que é natural o homem ter. Porque, assim, ele pode não ser machista, mas o mundo lá fora ele sabe que é machista. E aí vai ver uma moça, por exemplo, a filha dele, mulherão bonito, todo arrumado, né? Dependendo do auge da idade, vai estar daquele jeito que, Nossa Senhora, de parar trânsito, literalmente, e de repente está com uma roupa, que nem a minha filha, ela tem uma roupa linda e tal, um corpo lindo, para uma roupa um pouquinho mais decotada, um pouquinho mais apertada, pronto. Vai ter uma falta de respeito e atrair vários problemas. Com relação a isso, qual é a sua visão dentro desse mundo machista? Você acha que é assim que a gente acaba atraindo também os agressores, Ana? Não. Literalmente, eu acho que nós somos produtos do meio, né? E isso não tem como mudar. Eu acredito nisso, né? Isso é uma crença, assim, bastante latente em mim. A roupa, ela faz a pessoa? Não, ela não faz. Só que ela indica, né? Sim. E quando que você percebe isso? Por cultura ou não? Eu acho que você pode estar. Gente, pelo amor de Deus, não é que eu tenha nada contra o que cada um veste, eu acho que nós somos livres e se alguém quiser andar pelado também, não é problema meu, né? Sim, claro. Mas eu acho que, até, por exemplo, quando você vai procurar um emprego, né? Vamos começar por aí. Independente da tua formação, a tua aparência é o teu cartão de visita. Isso dá liberdade, o teu modo de vestir te dá liberdade para uma outra pessoa te agredir ou te estuprar? Não, não dá liberdade. Você tem liberdade de andar como você quiser. Exato. E isso não dá liberdade para um homem chegar e meter a mão em você. Por exemplo, quando eu morava no Brasil, eu tive vários problemas. Dentro de ônibus, dentro de metrô, já começa pelo meu tamanho, né? Que eu tô ali embaixo e todo mundo acha que pode esfregar tudo em mim porque eu sou pequena, né? Tô ali e pronto. Então, assim, e olha que eu nunca fui uma pessoa muito ousada para me vestir. Até por questões profissionais e até pela minha própria personalidade mesmo. Eu nunca fui uma mulher muito ousada, né? Quando eu tô com as pernas mais à mostras, eu tô com o colo mais coberto. Quando eu tô com o colo mais coberto, eu tô com as pernas mais à mostras. Eu nunca fui uma pessoa de me vestir, mas é porque eu não gosto. Mas isso não dá o direito, se eu quiser colocar um topzinho e um shortinho minúsculo e andar na rua, alguém meter a mão em mim. Você sabe que colocando um adendo, minha vivência, tá?
quando eu era mais nova, eu era mais vaidosa. Usava pulseiras, colares, roupinhas um pouquinho mais, né, alegres, mas justamente porque a idade também chama isso, né? A gente, vamos dizer assim, a gente anda na moda, vamos dizer assim. Mas eu descobri que também você tem que se impor na sociedade. Você veste o que você quiser, mas se você não se impõe, as pessoas vão abusar mesmo. Sim, Elas abusam. sim. Já andei de shorts e quando vieram com graça, eu cortei a graça. Tem que se impor. Tem que É se o impor. seu posicionamento, é o que eu te falo, é o Que seu vai fazer o posicionamento. Eu, por diferencial. exemplo, eu sempre, Sim, uma das coisas que eu acho muito bacana no meu marido, por exemplo, ele fala com as amigas dele, ele tem as amigas, muito tranquilo. Eu tenho muitos amigos homens, porque eu sempre tive mais amigos homens do que amigas mulheres. Eles me ligam, a gente bate papo, a gente faz videochamada. Ele nunca me questionou. Nunca me questionou. Muito pelo contrário, ele cumprimenta e sai para eu falar à vontade. Por quê? Ele me conhece. Ele sabe que eu sei me impor e que sim, até aqui, ok. Se você chegar aqui, meu amigo, alto lá. tá certo? Tem En- que se impor. Então, é a questão de realmente você se impor. É uma questão de respeito para com você mesma. Tem outra coisa. Em criminologia, como aspirante da polícia, né, eu estou vendo isso. Em criminologia tem uma parte que fala sobre vitimologia, tá? Nessa parte ele fala muito sobre a A vítima gente ser a estuda a própria. gente estuda na faculdade, Na faculdade de Direito, com certeza, porque tem bastante criminologia na questão da penal, né? Mas, com relação a isso, ele comenta muito sobre a vitimologia, em que a vítima, muitas vezes, é a criminosa. Ele intui essa ideia, né? De que a vestimenta, o comportamento, isso atrai os criminosos. Então, assim, eu vejo da seguinte forma. Pode até atrair essas cabeças doentes, porque são cabeças que não são normais, me desculpa, uma pessoa que chega a esse nível desse pensamento, desse comportamento, não é uma pessoa de cabeça sã, mas enfim, ela tem que se impor também, né? E assim, eu sei que vai parecer machista, mas não é. É uma questão de proteção. A atualidade, infelizmente, vivemos num mundo machista. Então, para a gente poder estar bem e conviver bem e aos poucos mostrando para o mundo, nós temos os mesmos direitos que o homem, certo? Temos que ser graduais. Não estou falando para também não sair que nem uma freira toda coberta, mas ao mesmo tempo não sair vulgar demais. Olha uma Ter um bom senso tese, e saber. olha uma tese de que vestimenta não é quem produz o estupro. A Índia. Sim. Apesar de que temos históricos lá, mas é por outros motivos, não pela vestimenta, Então, né? mas Porque eu estou te trazendo o exemplo da vestimenta. sim, As perfeitíssimo. mulheres se vestem de cima e embaixo, e aqui na Alemanha nós temos muitos imigrantes de lá. Elas andam com os olhos fora de cobertura, né? A cabeça. E lá existe um número absurdo de estupro. Mas isso é o quê? Cabeça, cultura, não é a roupa. Porque o que a gente vê que Exato. acontece muito, principalmente no Brasil, e eu via muito isso aí, é a vítima ser culpada pelo estupro. Ela Mas é muitas provocou, vezes em criminologia isso. Sim, ela exato, provocou. exato. Por que que ela estava Sim, andando com esse top? Por que que ela estava com esses shorts? Ela provocou. exato, Então, assim, se exato. isso não é o machismo, isso é o quê? Eu tenho que me privar de andar do jeito que eu gosto, e eu não ando porque eu não gosto mesmo. Nem quando eu tinha 15 anos, 16 anos, eu não gostava. Eu amo shorts, mas é assim, é o meu limitador ali, é o shorts.
Eu amo um shorts curto, mas é o meu limitador, mas é porque eu sou assim. Porque se eu gostasse de andar de barriga de fora, de seio de fora, isso não daria o direito do outro pôr a mão. Exatamente. E não justifica falar que o homem é visual, por isso que ele se atrai e a mulher sabe disso. Não. Isso aí, assim, eu penso assim, se o homem consegue dividir amor de sexo, por que ele não consegue dividir a mulher da sociedade para a mulher do prazer num cantinho de 4 paredes? Você entende? Então, assim, nada justifica, nenhum desses meios justifica a agressão, a violência, né? Mas temos que também ter consciência de que gradualmente vamos conquistar esse espaço. Também não adianta chegar por aí, tirar a camiseta e falar, ó, liberdade geral. Não funciona assim também. Eu Aí sou, vai ser eu sou mal muito vista. contra, isso é a minha opinião pessoal, tá? Eu não gosto do feminismo extremo. Não é Não, uma nada que a gente ideia vai que bem. me compra. Eu acho que nós somos indivíduos que se completam, né? Então, assim, eu preciso do homem enquanto homem, eu digo, enquanto a parte masculina da sociedade, né? E eu preciso da mulher enquanto parte masculina, feminina de uma sociedade. Então, assim, eu não acho que a gente tem que sair arrancando cabeça de homem e extinguindo todos do planeta, Não mesmo. né? Arrancando a blusa Sim, pela rua e levantando não, eu não gosto do feminismo nesse sentido, né? Eu acho que também não. nós somos elementos que se completam, né? E isso eu não falo só enquanto casal, eu falo enquanto sociedade mesmo, né? A sociedade ela é feita de homens e mulheres, meninos e meninas, né? Então, Sim. eu não sou contra, eu sou muito contra o feminismo nessa visão extrema, né? Da feminilidade e de que a mulher pode tudo também. Eu penso assim, tudo que é muito extremista não é legal, porque significa uma coisa muito radical de ideia. E tudo que é muito radical quebra o outro lado. Porque na vida temos todo o equilíbrio, yin e yang, o bem e o mal, o bom e o ruim. Temos que ter esse equilíbrio. A vida ela se baseia no equilíbrio. Senão não teria por que chover e sim só ter sol, né? E só ter sol não traz benefício para a humanidade se não chover, né? Então eu penso assim, tudo na natureza ela tem que ter um complemento. Existem pessoas maravilhosas nesse mundo, sejam homens ou mulheres. Existem pessoas ruins pra caramba que a gente tem que evitar, mas que servem muito para ensinar a gente, porque se houvesse só o bom, que graça teria para a nossa evolução? Nenhuma. Tudo que é muito feliz não tem evolução. O que tem evolução é o equilíbrio das partes. Você passa o ruim, mas você tem a benesse do bom, né? Mas aí nessa questão, o feminismo é excessivo, o negócio do movimento gay excessivo também não acho legal. Eu sou simpatizante do movimento, não sou a favor do excessivo. Sou contra as coisas que são muito radicais. Eu acho que não é por aí, mas isso é uma opinião minha pessoal, cabe a cada Uhum, um julgar o seu. sim. Mas, voltando à questão da violência, existem homens bons e existem mulheres más também, né? Sim, até Então, porque é o que eu falo sempre, né? Inclusive lá no canal. O agressor é agressor, não é o agressor homem ou a agressora mulher, né? Agressor. A gente não fala de gênero, a gente fala do abuso, da agressão. Aconteceu antes comigo no quando... início. E depois da minha relação, eu dava espaço, a minha mulher telefonava para o Brasil às horas que eu estava fora, durante horas no trabalho. Não justifica ser ciumento. Eu acho que um ciúme moderado, ele faz parte de qualquer relação, mas o controle não, Sim, né? A gente fala do é, controle, é o controle, com quem que você está falando, por quê, o que quer, não vai mais falar, não vai mais fazer. O ciúme, ele faz parte, né? Se você vê alguma coisa ali que tá, sei lá, meio estranha, você vai, né? Pô, mas quem é essa sim. bonitona aí? O que que ela tá querendo? Faz parte, Aham. né? Né?
Mas Agora, olha, não o controle. eu acho assim, existem relacionamentos também que estão definhando e tem que ser resolvidos, né? Agora, a traição, a maldade, tudo que seja uma vertente a essa parte de que acaba magoando, infringindo a liberdade do outro, o outro em si, aí já entra um outro contexto que é onde a gente está mencionando, né? Com relação a isso, um ciúmes de vez em quando, até que, modéstia à parte, acaba sendo um pouquinho gostoso, né? Porque mostra, opa, ela tá preocupada ainda, não quer me Ah, eu perder, não né, e tal. gosto. Mas Eu mas é sou, onde eu queria chegar. eu A sou ideia muito do do, mundo, na verdade. Eu não gosto não, dessa coisa, mas é uma opinião minha, é o meu jeito. Assim como eu não controlo em nada, eu não indago em nada, mesmo porque eu confio na pessoa que eu estou hoje. Então, assim, eu não indago, eu não questiono, da mesma forma que não, ele mas também não. Então, a gente está muito tranquilo nesse tipo de coisa. O ciúme é não, uma coisa que nessa me questão não estou incomoda. falando que eu também não sou a favor, também sou bem do mundo. Aliás, eu sou muito independente, então quem está comigo tem que estar junto de mim, senão eu vou seguindo. É a minha natureza. Por mais amor que eu possa ter pela pessoa, eu vou seguindo. A minha independência total é essa. Porém, eu falo de algumas pessoas que têm esse negócio, né? Então, tudo que é excessivo demais, que te poda a liberdade, é ruim, entendeu? Eu, por exemplo, se eu tô com alguém, né, claro, eu conhecer esse alguém antes de cair de cabeça nesse alguém. E assim mesmo eu cair de cabeça meio de cabeça também, por causa das minhas experiências maravilhosas de vida que eu tive com essas pessoas maravilhosas, né, de violência contra a mulher. Mas assim, independente disso, vamos supor que eu tô com uma pessoa legal, o que eu faria? Eu faço. Eu vou conhecendo a pessoa e se ela realmente for da mesmo trabalho que eu, tiver na mesma pegada que a minha, é muito mais fácil de ter um relacionamento mais tranquilo. Se eu vejo que é uma pessoa oposto de mim, eu vou ter que ver até onde a situação vai parar, porque eu sou muito independente, entende? Então, assim, se quer estar comigo, tem que estar junto e não me podar das coisas, da liberdade. Provavelmente você também chega nesse mesmo patamar, né? Agora, tem mulheres que sentem necessidade de ter aquele relacionamento de, ai, me chama de minha, né? Eu sou sua parte, né? E outras partes mais, vamos dizer assim, de um relacionamento mais fechado, mais trancado. Mas aí vem o quê? Vem a abertura para outros meios ruins, que tem que se ter cuidado quanto a isso, né? Então, até onde a gente pode pisar, até onde a gente pode ir, de acordo com o que a gente realmente consegue dominar, né? Quando você começa a perder o domínio da sua liberdade, da sua vida, aí começa a ficar uma coisa mais complicada a se levar. Isso, é O isso. João tá aí. Hã? Tem um príncipe encantado aí do seu lado. Tem. Você viu, né? Ah lá, Eu vi. Hoje ele tá de camisa 10. tá. Lindinho. Mas então, eu penso assim, a gente, tudo na vida a gente tem que ter um equilíbrio, a gente tem que ter uma moderação, né? Se a gente não consegue, legal isso, se a gente não consegue ter esse equilíbrio com a gente mesmo, opa, antes de ter relacionamento com outra pessoa, eu vou ter que me recluir, né? Recolher, se tratar, se Recolher, investigar. trabalhar isso, exatamente, fortalecer isso dentro de mim, porque para cair numa furada que nem essa de violência contra a mulher, é rapidinho. É o primeiro, meu querida, eu te Mas, amo, que é o suficiente. mas isso acontece porque quando que você repete, você já percebeu que muitas mulheres que você deve conhecer, ou homens, enfim, eles estão sempre fazendo queixas, as mesmas queixas de pessoas diferentes? Exato. É interessante isso, né? Sim. E aí eu fui estudar sobre isso. Uhum. Por que que isso acontece? Na grande maioria das vezes, né?
tem vários, tem um leque aí de situações. Mas a mais provável delas é o quê? É quando você, e é sobre esse tema exatamente, calhou a gente falar, mas é sobre esse tema o próximo vídeo do YouTube, né, do Memórias. São os relacionamentos rebote. Você não parou, você viveu um relacionamento de abuso, você não parou para olhar para você. Por quê? Quando você está dentro daquela relação, você está com as emoções ali, seja de raiva, seja de, enfim, você está vivendo aquela relação cheia de emoções. Você saiu daquilo ali, você não parou, você não teve aquele tempo da reflexão, aquele tempo de juntar os teus cacos, de lamber a tua ferida para que ela cicatrize. Sim. Sabe aquele tipo de mulher que não pode ver uma calça no chão, que levanta a calça para ver se tem um homem embaixo? Sim. São pessoas que Eu não já conseguem. fui assim, sabia? Eu já fui Graças a Deus que você falou no passado. Ufa! Já fui. Isso, Não, mas eu fui quando era novinha. Foi aí tudo que ele deu umas bem, emboscadas em tudo mim. bem, mas me tranquiliza saber que é no passado. Não, não, agora É, não, não. tem mulheres, assim como tem homens também, né? Vê uma calça de um homem esticada no chão, levanta desesperado, cadê o homem que está aqui embaixo dessa calça? Onde está esse homem? Como tem homens também, que sai atropelando tudo, termina com uma, emenda na outra e não quer nem saber. Me diga qual a postura de um marido vendo um enteado batendo na mãe e ela não fazer nada. Espera aí, Francisco, segura aí só um minutinho, deixa eu terminar só esse raciocínio aqui. O que que acontece? Você não teve tempo de cicatrizar-se daquela situação. Você, na verdade, por estar vivendo aquela emoção, você saiu daquilo e você não teve tempo de olhar. Porque é o que eu sempre falo nos vídeos. Somos sempre coparticipativos. Nenhuma relação, independente de qual seja, né, afetiva, de trabalho, não importa, de amizade, nenhuma relação vai do fracasso ao sucesso ou do sucesso ao fracasso que seja, sem que as pessoas envolvidas não tenham tido participação nisso. Não adianta a gente jogar a responsabilidade só para uma pessoa, né? Ah, meu casamento terminou, mas a culpa foi só do Zezinho, porque o Zezinho não presta, o Zezinho é isso, o Zezinho é aquilo, o Zezinho é aquilo. Não! Em algum momento você precisa olhar para você e ver no que você contribuiu para que o Zezinho turbinasse aquilo tudo, né? Potencializasse aquilo tudo, porque você participou disso de alguma forma, ativa ou passiva, mas você participou. Então, eu acho que as mulheres, os homens, enfim, as pessoas, elas estão muito apressadas em estar com alguém, como se não pudessem viver sozinhas. Então, elas Você não me fez têm lembrar uma tempo para coisa. reflexão. Elas não têm tempo para É, olhar o que aconteceu de errado, porque só terminar aqui para mim não perder o não, não, raciocínio. tudo bem, não, tudo Porque bem. assim, ó, se ela saiu disso, ela olhou. Não, eu fiz isso, isso, isso. Olha, o Zezinho, ele fez isso, isso, isso. Ela vai se desconstruir e se reconstruir novamente. Com isso, o que Uhum. ocorre? Quando ela está bem, que ela começa a conhecer pessoas, ela vai observar. Poxa, mas espera aí, ó. Nossa, eu tô conhecendo aqui, ó, o Marquinhos. Mas o Marquinhos tem isso aqui que não gosto. Eu vou devagar.
Quando ela não fez essa reflexão lá atrás, ela não vai observar. Exato. Ela vai engatar a primeira, vai pegar na mão do Marquinhos e vai sair andando. E lá na frente que ela vai ver, putz, igual. É aí onde começam os queixumes, né? Eu tinha um amigo que usava muito esse termo queixume. Aí é de onde vem os queixumes. Ah, mas todas as mulheres são iguais. Ah, mas todos os homens são iguais. Não são. É você que não está sabendo escolher, é você que não está sabendo observar, é você que não está sabendo fazer boas escolhas. Por algum motivo que Aí, você tem que avaliar em você. e como chegar nesse ponto? Uma vez eu estava lendo sobre psicologia mesmo, um tema, e lá fala assim: a partir do momento que você não consegue conviver com você sozinha, não gosta da sua companhia, você não vai conseguir conviver com mais ninguém. Esse negócio de, eu não sei viver sozinha, eu preciso sempre estar falando com alguém, tá ligando para. Não, calma aí, tem coisa errada dentro de você. Você tem que entender, primeiro você tem que se amar, se gostar, para depois gostar do outro. Não adianta nada, a mesma coisa que eu estar doente, com um monte de doença, eu mal conseguir andar, e querer fazer a cura no próximo. Não existe isso. Eu tenho que estar curada para eu ajudar o próximo que precisa encontrar essa cura. Mas também isso não vai justificar de que eu estando forte, eu preciso pegar a primeira vítima que está sofrendo lá e querer mudar ela. Também isso está errado. O que é certo? O que é certo é, todo mundo é uma laranja inteira. Não existe essa de, eu vou encontrar minha outra metade. Não. Vou encontrar uma outra laranja para fazer um suco bom. Entendeu? E não que eu precise da outra laranja para fazer um suco bom. A minha laranja sozinha faz um belo suco num copo. O que eu quero que entenda é que, a partir do momento que você está bem com você, você está firme, fortalecida, eu consigo viver tranquilamente sozinha. Porque já cheguei a ouvir falar assim, nossa, mas você não tem amigos, não sei o quê. Tenho, e tenho muitos, eu converso sempre com eles. Mas eu tenho o meu momento que eu preciso estar comigo também. Eu preciso ter aquele momento meu de equilíbrio, de descanso, de estudo, de encontro comigo. Todo mundo tem que ter, tá? Porque a nossa vida é muito corrida, que nem eu e você, a gente trabalha com áreas, né, que demanda o dia inteiro, se deixar vir à noite. É o dia Então a todo, gente, realmente. Se você. Olha, eu tô sim, com mensagens no meu celular desde ontem de manhã, eu não consegui olhar. é a mesma coisa eu. E eu tenho vítimas que às vezes vêm de madrugada e aparecem para mim, pelo amor de Deus, eu preciso que me ajude com a polícia, com isso, com aquilo, isso. Então, assim, 24 horas a gente está em atividade. Só que a gente tem que reservar dessas 24 horas, Para nem que se seja uma blindar. hora por dia, para se blindar, para respirar, olhar aquilo que te faz bem, se encontrar e fortalecer. Por quê? Porque às vezes, se você não faz isso, o que acontece? Você vai por caminhos, vai chegar uma hora que aquela trilha ela vai ter uma bifurcação. Se você não tiver blindada, você vai cair de cabeça na bifurcação errada. Mas como que você vai saber? Se você está fortalecida, mesmo sendo errada, você vai conseguir se resolver. Não, e quando você também, você não está esvaziada, né? Porque é como se você fosse um copo. Aí chega um, coloca uma energia, chega o outro, coloca outra energia, coloca. Se você não pegar Sim, aquele copo, jogar o que tem dentro, lavar e começar de novo, aquilo vai transbordar. E vai ter uma hora, sim, mesmo porque assim, o nosso trabalho é um trabalho que demanda muita energia. E não são sim. energias boas, né? Você não está falando aqui de moda, de beleza, de desfile, de. Você não está falando isso. Você está falando de agressão, de violência, de sofrimento, de morte, De de vidas, né? estupro, de vida, né? E a É, parte ruim da vida, não é a parte boa da vida, né? Você não está falando de saúde, de massagem, disso tudo. Você está falando do lado ruim. Então, se você não tiver o teu tempo para você se esvaziar e começar de novo, você não consegue nem ajudar mais, porque você está tão exatamente. cansado que você não consegue mais ajudar, Sim, sim. né? Agora Isso a é gente só importante fala para o aqui ser do que humano. o Francisco perguntou
E aí eu quero que você fale para ele o que você pensa sobre isso. Tá. Você leu aí? Quer que eu leia? Lê. Hum. Leia, porque o seu rostinho fica bem no meio letreira, não Ah, consigo tá. ler Ele direito. falou assim, ó. Me diga qual a postura de um marido que vê o seu enteado batendo na mãe e ela não fazendo nada. No caso, a mãe tem um filho que não é filho dele e esse filho bate nela e ela não reage. Bom, temos uma sucessão de erros aí, mas antes de qualquer coisa, dependendo da idade dele, se ele é menor ou se ele é maior, existem vários contextos nesse meio, tá? Outra coisa, esse enteado, se ele tem essa agressão, Peraí, me em dá algum só um momento a mãe segundinho, deu deixa eu só abertura. fechar aqui, peraí. Tá bom, vai lá. Desculpa, pronto. Esqueci rapidinho. Então, assim, existem vários patamares aí que a gente pode analisar passo a passo, tá? Idades desse enteado. Se chegou a esse nível, a mãe permitiu. E qual foi o motivo da permissão dela, ela tem que trabalhar isso. Então, Ok? mas é exatamente essa pergunta. Ele tá te perguntando o seguinte: Não, eu só estou aconteceu. levantando os contextos. Ah, Aham, tá. sim, só levantando Aconteceu os e a mãe não contextos. faz nada. Que postura que ele Exato. toma? E ele, assim, é complicado, porque assim, não é filho dele diretamente, mas ao mesmo tempo ele é coparticipativo da educação dessa criança, porque de certa forma ele está envolvido na história, né? O que ele tem que fazer, assim, o que eu estou falando, depende da idade do rapaz, né? Se o rapaz é maior, a gente pode ser um pouco mais radical e entrar com a Maria da Penha, já de cara. Se ele é menor, aí a gente tem que ver orientação de profissionais para ajudar essa mãe a tomar essa atitude. O marido em si, ele pode sim tirar o menino do local, adverti-lo, certo? Ele tem limitações. Infelizmente, o padrasto vai ter as limitações. Estou falando na questão legal. Mas ele pode muito bem ajudar a evitar essa situação. Só que se dependendo do que for, os casos, de qualquer forma, a Lei Maria da Penha, ela tem que ir representar, porque quem está sendo a vítima é a mãe. É a mãe que tem que fazer a representação. Então, nesse caso, ele pode potencializar o quê? A estar do lado dessa mãe, a entrar na Maria da Penha e resolver isso. Porque se ele faz isso com a mãe, ele deve fazer com outras mulheres também. E esse é um potencial futuro de um agressor. Na Tá? verdade, ele já é um agressor, né? Sim, mas é Na que eu não sei a verdade, idade dele, a gente não tá, né? Eu não tenho. Os contextos que eu levantei são detalhes que vão fazer diferença no perfil, tá? Para a gente trabalhar o perfil desse rapaz, para direcionar para a equipe. E nessa questão, esse menino, né? Ele realmente ele precisa ser tratado, trabalhado, e essa mãe, ela tem que ir do começo, meio e fim do processo. Porque se ela baixar a cabeça, esse menino vai fazer pior. E o padrasto, por mais que evite, as coisas não vão ser evitadas de acontecer, porque na ausência dele, a mãe vai ser punida. Por e esse ele motivo. pode até ser uma outra Muito vítima importante. também, né? Porque Exato, assim, se é ele mais não, provável. exatamente, se ele não toma cuidado com a mãe, né? Que normalmente a gente até por um elo fisiológico, espiritual, hierárquico, enfim. Se você não tem o Sim. respeito com essa mãe, abaixo dela você vai ter a quem? Então, Não, assim, com ele, muito menos. Ele não vai ter respeito nenhum por esse padrasto. exatamente, Não vai exatamente. Eu ter. não sei se ficou claro, ô Francisco. Quanto que é? E quando de seguida a mãe se vira contra o marido depois de ser repreendido. O problema é com a mãe, né, Então, Francisco? O problema é com a é o que eu mãe. disse no início. É o que eu disse no É, início. na Se verdade, quem isso precisa de chegou, foi a mãe. tratamento
é a mãe. É a mãe. É a mãe. Sim, com certeza, não tenha dúvida. O Mas problema independente da aí, idade. o problema aí tá com ela, inclusive, porque assim, na minha cabeça, mas eu sou um indivíduo, né? Eu não posso falar pela nação, mas assim, eu sou mãe de um menino. Eu nunca permiti ao meu filho qualquer tipo de atitude, e é permissivo mesmo. Eu nunca permiti ao João Pedro uma atitude de falta de respeito extrema, nem comigo e nem com ninguém. Eu sou casada, ele não é filho do meu marido, né? Ele é filho do meu primeiro casamento, e eu sempre digo a ele: eu não dou permissão ao meu marido de ter atitudes extremas com você, como eu não dou permissão a você de ter atitudes extremas com ele. Então, assim, tem que ser recíproco o respeito. Então, se essa mulher, ela vive esse tipo de turbulência na vida dela, e ela não aceita que outra pessoa ajude, o problema está com ela, inclusive. Ela precisa ser a primeira a ser tratada, né? E é uma Então, questão Ana, de tratamento mesmo. então, por isso mesmo que eu perguntei. Se, ó, você vê, só aquela frase não saberia trabalhar. Já essa frase já muda todo o contexto de um trabalho, tá? Então, eu estaria vendo o quê? O problema está na mulher, tá? Ela criou a criança dessa forma e dessa forma ela está mantendo, porque se ela não quisesse manter, ela jamais repreenderia o marido que está super protegendo ela dessa agressão como homem, porque ele está vendo de um homem para um homem, ele não está vendo de enteado que é, ele está protegendo a mulher dele de um outro homem que está sendo agressivo com ela, independente disso. E ela não vê esse valor, ela não está vendo essa vertente. Então, O se ela não está vendo, problema é então com ela. O problema é é com com ela e ela, Francisco. ponto. O problema é com ela. É uma pessoa que possivelmente tenha algum tipo de desvio mesmo, de traumas sérios, e eu já diria que até clínico mesmo, porque não é normal, né? Não é uma proteção de mãe e filho, é muito estranho. Eu não quero arriscar aqui porque eu não tenho formação para Não, poder Ana, mas diagnosticar entra em outra nada. vertente. Não, isso entra em outra vertente. O perfil, existem dois perfis nesse caso dessa moça. Um, ela ter vivenciado e ela acredita que ela fazendo essa proteção, ele vai melhorar uma condição, ela acredita nisso, ou ela acha extremamente normal isso, tá? É uma questão de adaptação. Então, existem duas vertentes. Se ela conversar com a gente, eu na triagem, identificar um desses perfis, aí seria um direcionamento de trabalho Mas o que eu diferenciado. tô te Aí a passando gente vê se é médico ou não, mas o ou que eu se é tô uma te pessoa dizendo é que que precisa de ajuda. independente disso, ela precisa ser tratada. Sim, Porque sim, se precisa urgentemente. aconteceu, independente, né, se ela está protegendo o filho ou qualquer coisa, o que eu estou dizendo é assim, se chegou nesse nível, e ela como superior, porque os pais têm essa posição na vida dos filhos de superior hierárquico, se isso foi quebrado, ela precisa ser acompanhada. Ela tem algum tipo de patologia aí que a gente não consegue identificar, né? Porque a gente, inclusive, não tem formação para isso, né? A gente não tem formação em medicina para poder diagnosticar e, né, não sabemos de quem se trata, fica muito complicado. Mas essa mulher, ela precisa ser observada, essa mulher precisa de um tratamento, porque não é a proteção. A partir do momento que existe a agressão, não é a questão de deixa aqui comigo que eu resolvo com ele, né? É muito, ainda mais quando a gente fala de um filho para uma mãe, é muito complicado. O contexto é muito complicado. Sim. Bom, vamos lá. Como identificar, então, esses agressores, né? Como é que a gente pode identificá-los? Bom, Ana, eu vejo o seguinte, então eles têm um movimento cíclico, né? Ele faz todo aquele ritual, né? Que a gente começou a conversar, né? A respeito, que ele começa a mostrar para a mulher que ele é o cara que vai reconhecer as qualidades dela,
que ele é a melhor opção que ela tem, que só ele e ela bastam no mundo, não é verdade? E aí, o que mais? Aí ele tem as agressividades, mas depois tem aquela parte do romance, Da lua de da mel, lua de né? A fase mel, né? dourada, é. Sim, a fase maravilhosa. E aí a mulher começa a entender que, puxa, mas ele é tão bom para mim, né? Então ela começa a se culpar e aí ele vê que chegou naquele patamar que ele começa a potencializar essa culpa dentro dela, né? De certa forma, apesar da gente falar que existem 5 vertentes de análise de violência contra a mulher, como o moral, sexual, né, a psicológica, o físico e o Patrimonial. da patrimonial, patrimonial. Então, esses 5, o que acontece, independente disso, são embutidos, se parar para analisar muito a fundo todos os tipos de violência que essas mulheres vivem, de certa forma elas vivem um pouco de cada uma. Apenas potencializa um caso É a que, na outro verdade, uma de coisa maior migra para incidência em um outra, ou outro. né? É Exato. muito difícil, e eu falo tanto por experiência quanto por pesquisa, por estudo, é muito difícil uma mulher que ela não vive pelo menos as 3 fases de um relacionamento abusivo. É muito difícil, porque uma ela migra para outra. Sim, até mesmo porque são complementares. Se a gente analisar as 5, elas são complementares e, de certa forma, formam o caráter daquele agressor que fazem ser essa situação cíclica, né? Mas a vítima, ela acaba vivenciando e sendo também esse ciclo todo, porque ela acaba vivenciando todo o ciclo. Então, ela vivencia, ele demonstra essa posição e cativa essa vítima. Cativou a vítima, então ela já está presa àquilo. E aí ela começa a vivenciar o ciclo dela. Então, ela vivencia, ele é o melhor para mim, mas eu fiz mal para ele, eu mereço o que eu estou vivendo. Aí eu odeio ele, porque quando ele bate e tal, eu não gosto do que ele faz, não gosto, mas eu mereci o que ele fez, Ele aí se volta. arrependeu Aí ele se arrependeu, e estou sendo má começa para de ele, novo. É. mas o tempo todo, se você analisar o perfil mente da vítima, ela se culpa constantemente, que onde ela fica presa a essa situação, né? E o agressor, sabendo disso, ele potencializa essa vertente. E ele mantém, alimenta, 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 alimenta. E em troca, ele mostra quando ela é boa para ele, que ela merece um agrado. Como um cachorro que faz uma coisa certa e recebe um agrado. Né? É porque assim, Então, né? É o que eu sempre falo até lá nos vídeos. Ele é muito radical. uhum. Normalmente o agressor ele é muito radical, porque assim, enquanto você está sendo muito bonzinho para ele, tá tudo bem. O problema é quando você mostra o mínimo sinal de contrariedade, né? Quando você contraria esse homem por algum motivo. Aí ele tem as ações fulminantes, as ações Mas o que seria essa extremas. contrariedade? Como que seria a contrariedade? Você Tem pode, algumas que não percebem, mas o que seria? você pode contrariar um homem de muitas formas, né? Um agressor de muitas formas. Ele não gosta que você tenha amigos. Uhum. E de repente ele te pega no telefone com uma amiga. Ele não gosta que você vá à casa da sua família, da sua primeira família de origem. Aí ele sai para trabalhar e você vai ver sua mãe. Você contrariou. Ele não gosta que você use uma determinada cor de batom. Ele não gosta que você use uma determinada roupa. Então, assim, tudo aquilo que ele te impõe e que você contraria é motivo para ele ser fulminante com você. E quando você está lá no relacionamento, no abuso psicológico, como que ele faz? Né? Qual é a forma que ele faz?
Normalmente ele começa a te desprezar, ele te ignora, ele sai e não fala para você onde vai, muito menos que horas que ele volta. Ele te isola, você liga, ele não atende, ou ele desliga. Você manda mensagem, ele não responde. Ele faz você se sentir a culpada daquela situação. Você sabe que você me fez lembrar um caso que eu peguei? Eu fiquei passada assim, mas é que eu já também vivenciei e entendi a posição dela. Ela engravidou, ficou em casa, ele viajava muito, vivia fora. E quando ela estava para dar luz, ela avisou, ele foi ausente. E quando chegou, né, ela estava no hospital e foi feita uma confusão, um desajuste lá, porque eles não são equilibrados em nada, né, esses homens. Enfim, e ela ainda continuava no mesmo ambiente que ele, mesmo ele ausente, ela tendo toda a liberdade de pegar as coisas e ir embora, ela ficou confinada a essa vida e não entendia porque ele era ausente e pedia para que ele viesse. Enfim, ela teve todas as chances do mundo para sair disso, entendeu? Sumir disso, e ela ficou presa. Para você Dependência ver o domínio. emocional. É. Exato. O domínio emocional que eles têm é tão acirrado e tão sutil, que se você não tem cuidado, você cai nesse próprio É embuste sem porque muito perceber. provavelmente ele fazia ela acreditar que ela dependia dele. Sim. Ele vendeu essa Além de... história e ela comprou. Então, quando ela acha que ela vive aquilo porque ela merece, ou que ela não vai achar alguém melhor do que ele, ou que ela está com a autoestima muito baixa, então assim, poxa, eu também vou sair, eu tenho filhos, eu não vou conhecer ninguém mesmo. Então, já fiquei com esse embuste aqui tanto tempo, né? Vamos continuar. Já tô aqui mesmo. Sabe o que é pior? Por experiência própria, tá? A tua família falar a mesma coisa. Sem que a pessoa saiba, a família que saiba que você está vivenciando, quando você pede esse acolhimento, você pede essa ajuda, a família fala as mesmas frases que o agressor. E aí potencializa essa ideia na mulher, sendo que a grande maioria das mulheres vem com essa história. Eu estou E atendendo isso me uma, preocupa. eu estou atendendo uma outra pessoa que vive a mesma situação. E ela tem 3 anos mais ou menos que eu acompanho e tem alguns meses que eu estou ajudando ela. E há 3 anos, quando eu conheci, ela já tinha essa mesma situação que ela vive hoje. E aí, quando eu trago isso para a memória dela, ela fala: Não, mas a minha mãe fala que eu não vou arrumar alguém melhor. Mas a mãe dele fala que eu não vou arrumar alguém melhor, que isso vai passar. Então é muito complicado, né? Mas a A gente gente vê sim, a maioria das vítimas tem esse histórico. A maioria sim. é, E falo maioria e em que grande é quantidade uma boa pauta para a gente conversar numa para o próxima próximo. live, Sim. sobre a Vamos, família, né? Sobre a família sim, dessas mulheres, como que elas influenciam, né? Na, na, sim. na vida delas. Então, próximo, então a gente vai conversar sobre isso, mas para a gente finalizar, que já está passando o nosso tempo, né? Vamos lá. Então, como identificar então esse agressor? Lembrando que no primeira live a gente já comentou alguma coisinha, já jogamos um histórico, um contexto para esse aqui, né? Gerando um outro contexto para a próxima live. O que você gostaria de comentar a respeito de como identificar para ajudar essas mulheres, Ana? Olha, eu acho que todo comportamento que a gente entende que o que eu costumo dizer assim, a gente não tem que se acostumar com aquilo que nos faz mal. Amor não dói. Se doeu, tá errado. A gente tem esse radar dentro da gente. Se tá doendo, não é amor. É qualquer coisa menos amor.
né? Se está te fazendo mal por algum motivo, não é amor. Então, eu acho que isso é o maior direcionamento que a gente pode ter, porque uma coisa vai emendando a outra. Então, assim, ó, se está acontecendo alguma coisa que está te fazendo mal, que está te fazendo sofrer, isso vem de uma forma repetitiva, isso é um ciclo que não se encerra, levanta a mão e pede ajuda. Exato. E veja o seguinte, quando você está com alguém, independente desse alguém, vou refrisar e faço questão de falar novamente, e vou sempre falar por experiência empírica em minha vida. Muito vítima, desconfie, vai atrás, converse com amigos, familiares, se ele é muito simpático demais para os conhecidos, cuidado. Pessoas demais, em excesso em tudo, é muito preocupante, vai com calma. Não vá com emoção, sempre com racional. A emoção tem que vir depois que te assegurar de alguma coisa. Dá para controlar isso sim. Sua autoestima. Não, sempre você, mulher, tem que começar a fazer o quê? Buscar o que é melhor para você. Pare aquele momento, se equilibra, se fortaleça para depois amar o próximo. Nenhum doente consegue cuidar do outro doente. Nenhum fragilizado consegue tratar e ajudar outro fragilizado. Temos que estar fortes para passar essa fortaleza para o próximo, mostrar para o próximo que somos capazes. É aquilo que eu disse na outra live, né? A mulher, ela tem a ideia de que ela vai pegar aquele embuste todo esfarrapado, todo maltrapilho e vai fazer dele um grande homem. Não vai, você só vai se afundar. Então, eu acho que o maior indicativo, né, o maior indicador, eu acho que é você investigar, é você conhecer, é você saber da história desse homem. Tem histórico, pula fora e as coisas elas aparecem, é um fato. Eu acho que ninguém, como não aconteceu comigo e hoje eu tenho entendimento sobre isso, como lá atrás, quando eu namorava, isso há 15, 16 anos atrás, quando eu namorava com aquele homem, eu tive indícios, né? E eu tive alerta sobre quem era, e eu não dei confiança para isso. Eu acho que acontece com todo mundo. A gente tem algum sinal de que a coisa está acontecendo e a gente ignora. Então, eu acho que é estar alerta. É estar alerta sempre, sempre. Sempre. E se ame, se valorize, investigue e tudo que é demais, nunca confie. Vai devagar. Esse negócio de amor à primeira vista, ai, casei, vai dar certo, é raríssimo caso que vai dar certo. É um dentre milhões. Então tem que ter muito cuidado. E eu tô E assim, falando sobre isso aí no próximo vídeo, viu? Lá na quinta-feira, no Memórias de uma Louca no YouTube. Exatamente sobre isso. exato, a gente tem que ter muito cuidado. Então, gente, bom, vamos finalizando. Lembrando que esse vídeo vai ficar gravado no Face, vai estar também no grupo Memórias de uma Louca e no Denuncie, né, Violência Denuncie, que é da Clara junto com a doutora Otacília também, vai estar lá. Vamos estar também divulgando em outros lugares. Memórias de uma Louca também tem no YouTube. A Ana tem diversas matérias já publicadas. Eu acho muito interessante vocês estarem acompanhando. Futuramente vamos estar juntas lá também, né, Ana? Sim. E fazendo trabalhos juntas e chamando mais profissionais, porque temos bastante pessoas bacanas para a gente estar entrevistando. Que já está acontecendo, né? Vale lembrar que lá no Memórias de uma Louca, eu não sei se você conseguiu trazer para o grupo aí o que a gente fez lá na sexta e no sábado, no Memórias. Sim, eu estou trazendo, na realidade, todos os links, todas as gravações aos poucos para cá. Tá. Tanto na Clara como no Memórias de uma Louca, que é um grupo. Ainda não está confirmado, tá? Mas na quarta-feira, eu só estou dependendo, na verdade, de um horário. Na quarta-feira a gente vai ter lá no Memórias, ou a gente pode fazer aqui também, mas aí a gente conversa até segunda-feira. Eu vou estar fazendo uma live com uma pessoa muito, muito, muito fera em violência doméstica. É uma pessoa que ela tem uma formação pública, né? Aliás, ela tem uma atuação pública em um órgão público
e ela já trabalha há 10 anos no combate à violência contra a mulher. Né? Eu só estou Perfeito. esperando ela me startar amanhã, que ela ficou de me confirmar, na verdade, porque a gente, por conta do fuso aqui, a gente tem esse pequeno probleminha. O horário que tá bom para ela lá, às vezes não, eu não consigo fazer aqui. Mas amanhã a gente vai bater o martelo e aí a gente já solta os posts, né, do Ótimo. horário. Mas muito provavelmente vai ser na quarta-feira, no máximo na quinta, mas tá entre quarta e quinta para a gente poder A fazer gente vai isso. postar. Isso, Sim, a gente vai lançar os posts, tanto na Clara como na Memória de uma Louca e também na Violência Denuncie, tá? é. Somos um grande grupo, uma rede grande de fundadores que estão juntos em prol das vidas que nos deram vida, que são as mulheres, certo? Então é isso aí. Ana, muito obrigada e obrigada a todos que estiveram com a gente. A próximo domingo vamos ter continuidade no nosso trabalho de violência contra a mulher. Vamos falar sobre a influência dos familiares com relação à agressividade, à violência que essa mulher, essa vítima está vivenciando. Tá ok? Andréa, Quer deixar muito alguma mensagem, obrigada. Ana? Quero, claro, Uhum. muito obrigada pelo convite, muito obrigado para quem pôde estar aqui, muito obrigado para quem vai assistir depois, né? Eu espero que essa sementinha bem pequenininha que a gente está plantando, ela possa dar bons frutos, né? E que a gente consiga minimizar esse problema que é, eu acho que quase que mundial, né? De violência contra a mulher. Então, assim, muito obrigada por estar aqui, né? Mais um domingo com você. Beijo, Francisco. Prazer foi nosso estar com você aqui. E, Obrigada a vocês. e a gente vai se falando até o próximo domingo. Com certeza. E Bri- obrigada, quero agradecer a todos pela confiança. E quando precisarem de orientação e ajuda na questão de violência contra a mulher, se vocês estão realmente passando essa situação ou precisam de uma orientação, eu e minha equipe estamos a dispor. Sempre estamos postando o nosso link do apoio, e o apoio Claras Ética é somente para as vítimas. O WhatsApp é para os contatos de profissionais, que eu estou à procura de mais profissionais para fazer parte do quadro, que graças a Deus temos ajudado muitas vítimas. Também está sempre sendo postado nas redes sociais, tanto das minhas parcerias quanto da Clara Zética. Tá? Quero agradecer a todos, a mais um domingo, até o próximo domingo, se Deus quiser. Obrigada, Ana. Obrigada a você. Tchau, tchau.